Dia Santo! Santo dia! Então, que alegria, estamos em mais um Consagra-te TV, mais um programa, mais uma formação para a gente partilhar junto com vocês sobre esses temas, sobre estes capítulos do Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por São Luís de Montfort. E no programa de hoje, vamos falar sobre o capítulo 7º, que tem como título Os maravilhosos efeitos desta devoção em uma alma que lhe é fiel. Como é que a consagração se manifesta na sua vida depois que você faz a consagração? A gente aprendeu as necessidades, a gente aprendeu a figura bíblica, a gente aprendeu sobre tudo aquilo que faz parte das características da consagração a Nossa Senhora. Mas depois que você se consagra, o que é que acontece com você? É sobre isso que a gente vai partilhar no dia de hoje. Eu e Natália, a gente vai falar sobre todos estes 7 artigos que São Luís nos propõe, que são as consequências, vamos dizer assim, da consagração na nossa vida. E a primeira consequência que São Luís nos coloca é que nós vamos ter um conhecimento e desprezo de nós mesmos. Como assim? Será que a gente agora vai dizer que a gente não vale nada? Será que a gente não tem a filiação divina? O que é que a gente vai desprezar? O que é que a gente vai conhecer de nós mesmos? Natália, será que Deus, com essa consagração a Nossa Senhora, quer que a gente olhe pra gente, olhe no espelho e veja que a gente é feio, que a gente é bonito? O que é que a gente vai se conhecer e desprezar? Pois é. É necessário, através do conhecimento de si mesmo, conhecer o nosso fundo mal, né? De fato, aquilo que nós somos. Deus nos fez muito bons, né? A gente vê isso lá no Gênesis. Deus nos fez muito bons. Mas, do contrário, nós adquirimos, através do pecado, um fundo muito mal, né? E, através da consagração, isso vai ser revelado para nós. Nós vamos aprender que nós não temos somente virtudes, mas também temos nossos vícios. E esses vícios, eles devem ser trabalhados através da consagração. Que a Virgem Maria, ela vai modificando em nós, vai nos fazendo cada vez mais compreender que nós precisamos do auxílio dela, para que deixemos esses vícios e busquemos as suas virtudes, né? E através da consagração, nós também descobrimos o nosso fundo de corrupção, né? O nosso fundo de muitas vezes ir buscar sempre o que está por trás das coisas, né? E aí esquecemos da nossa natureza de buscar a santidade. Quantas vezes a gente acaba tendo em nossos olhos várias traves que dificultam a nossa visão, né? Várias coisas, várias portas que vão dificultando a forma com que a gente vai olhar para a nossa santidade. E aí a gente acha que a santidade é coisa de outro mundo, a gente acha que a santidade está muito distante de nós. E através da consagração, a Virgem Maria vem nos fazer conhecer a nós mesmos. Se nós estivermos em uma grande batalha, é preciso conhecer o adversário, para que a gente consiga entrar nessa batalha sabendo qual as virtudes desse adversário, qual a forma com que ele entra em campo, os seus armamentos, qual a maneira com que ele vai exercitar a guerra. E nós também precisamos trabalhar em nós, porque o maior adversário desta guerra da santidade somos nós. Sou eu mesmo. O maior adversário sou eu mesmo. Então, através da consagração, a Virgem Maria vai fazer com que a gente cada vez mais tenha confiança nela, porque é ela que vai me fazer cada vez mais conhecedor de mim mesmo. Então, sendo ela reveladora do que eu sou, então, a partir disso, eu vou me confiar muito mais nela e vou querer me desprezar inteiramente. Mas eu quero que você entenda que o desprezo é a si e não aos outros, né? E a gente vai fazendo daquela oração da humildade, que eu queira me desprezar, que eu queira me humilhar, que o outro seja mais que eu, né? E São Luís, ele cita um capítulo da imitação de Cristo, na verdade um artigo da imitação de Cristo, que diz assim: grande sabedoria e perfeição é pensar cada um sempre bem e favoravelmente dos outros, e ter-se e reputar-se em nada. Então,
grande é pensar que o outro é mais que eu e me desprezar, né? E isso não quer dar um ar de que, fulano de tal é muito maior do que eu, Deus ama muito mais ele do que eu. Não é isso. É para saber que eu tenho os meus defeitos, assim como os outros. Para a gente não cair naquilo que São João vem falar tanto para a gente. Não julguemos os outros, amemos a nós, amemos também os outros e não julguemos para que não sejamos julgados, né? Então, através da consagração, a gente adquire essa capacidade de conhecer-se. E este conhecimento, meus irmãos, é preciso para que a gente possa amar a Nossa Senhora, né? Para que a gente possa nos amar, amar a Deus, amar ao próximo. E este conhecimento é necessário mais ainda para aqueles escravos de amor que procuram uma participação na fé de Nossa Senhora. Por quê? Porque é ela quem nos ensina. É ela responsável por ser nossa professora nesta escola do amor. Ela vai nos ensinar, assim como ensinou ao seu Filho Jesus, a como amar verdadeiramente a Deus, a como ter este profundo olhar para dentro, procurar a Deus, sentir a Deus, ver a Deus. E para isso, a gente precisa ter esta participação na fé de Nossa Senhora. E esta participação, ela é de uma forma muito espiritual, é de uma forma muito particular e muito íntima. A gente precisa compreender que a nossa vida interior, às vezes é muito abstrato, mas também a gente pode colocar de forma concreta. Eu não sei se você já parou para pensar, Natália, que a nossa fé é algo, como diz a música de Manil, né? Algo que não tem sentido, mas é sentido bem, né? A gente muitas vezes não consegue colocar em coisas concretas a nossa fé, mas a gente consegue sentir a nossa fé. Sim, verdade. Muitas vezes a gente consegue até ter a participação na fé da Virgem Maria, né? A gente costuma dizer que a virtude da fé da Virgem Maria é uma fé viva, né? Mas São Luís, ele consegue desmiuçar essa fé viva em vários outros adjetivos. Ele primeiramente diz que a fé da Virgem Maria é uma fé pura, porque é uma fé despreocupada. A Virgem Maria, quando recebe o anúncio do Nosso Senhor, ela não se preocupou com aquilo que São José ia pensar dela. Na verdade, ela somente diz assim: eu que nem tenho homem, que não conheço homem algum, como vai se dar isso? Mas ela não tem preocupação depois que o anjo diz que tudo irá acontecer conforme a vontade de Deus. E por isso ela diz: eis aqui a serva do Senhor. E a fé da Virgem Maria é uma fé também viva e animada da caridade. Porque, ora, teve alguém que soube amar mais a Deus do que a Virgem Maria? Eu acho que ninguém, né? Porque certamente a Virgem Maria, ela foi a mãe, foi a escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe do Salvador. Há alguém que ame mais um filho do que uma mãe? Ninguém. Então, certamente a Virgem Maria depositou todo o seu amor. E esse amor de Nosso Senhor por ela também era o mesmo amor de Jesus por ela. Aliás, o mesmo amor que a Virgem Maria tinha para com Jesus, o mesmo amor Jesus tinha para com a Virgem Maria. Então, esse amor foi capaz de gerar na Virgem Maria uma confiança ardente de que tudo iria acontecer. E por isso ela teve uma fé firme e inigualável. Porque ela soube permanecer constante. Veja que para uma mãe chegar até a morte e ver a morte de seu filho, é preciso ter muita coragem, não é? É preciso ter muita coragem para ir até o Calvário e ver o seu filho. E olhe que Jesus morreu e não foi porque ele era merecedor dessa morte. Não era, ele era um homem justo. A própria Sagrada Escritura diz isso. Mas foi preciso que fosse daquele jeito. E a Virgem Maria, ela permaneceu constante na sua fé diante de tudo aquilo. Vocês já ouviram alguma vez, dentro da Sagrada Escritura, vocês já ouviram alguma vez a Virgem Maria se questionar: por que, meu Deus? Por que meu filho, que é tão justo, chegou a ser crucificado? A Virgem Maria perguntou isso, questionou isso, Flávio? Não. Não existe questionamento. A Virgem Maria, ela foi constante na sua fé. Por isso que a fé da Virgem Maria, segundo São Luís, é uma fé
animada e penetrante. É uma fé ativa que entra dentro de todo o mistério do nosso Senhor. Quantas vezes a gente para e não consegue adentrar no mistério do nosso Senhor? Pensemos durante a Santa Missa, quantas vezes a gente olha para o pão que está sendo consagrado, que é o próprio corpo do nosso Senhor, e quantas vezes a gente para no gosto, quantas vezes a gente para no aspecto de pão e não consegue adentrar na profundeza do mistério. A Virgem Maria, ela consegue isso, porque o seu amor é certo, é constante. A Virgem Maria, ela foi extremamente corajosa. Ela conseguiu ir e adentrar nesse mistério do nosso Senhor sem ter medo. Ela não teve medo algum. Repito, diante de toda aquela impossibilidade dela de gerar um filho, ela disse, eis-me aqui. Ela não se questionou, ela não teve medo do que os outros iriam pensar, do que seus pais, Santana e São Joaquim, iriam pensar. Nem muito menos do seu futuro noivo. Aliás, do seu futuro esposo, o noivo São José. Ela não se questionou, ela não teve medo daquilo. Foi uma fé também reluzente, que é também uma fé reluzente, na verdade. A Virgem Maria, ela consegue seduzir até mesmo os demônios, meus irmãos. Não existe alguém que consiga ouvir a voz da Virgem Maria, a ordem da Virgem Maria, e não a faça. Até os demônios a obedecem, porque ela sim é rainha, ela sim teve toda a designação do nosso Senhor. E essa graça, né, de poder ser a mãe de Jesus, de poder ser aquela responsável por trazer a Jesus aqui até a Terra, ela também é responsável por trazer até nós, até mim, até Natália, até você. E esta graça, meu irmão, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar de olhos abertos, para que, como diz Santo Agostinho, que temia a graça que passava, temia o Jesus que passava sem que ele percebesse. E isto porque muitas vezes no nosso cotidiano, na nossa vida cheia de muitos afazeres, a gente não para prestar atenção na graça que Deus nos concede e a gente deixa passar. É que nem uma peneira, que você coloca a água, você tenta segurar a água, mas a água passa todinha. Ou senão você tem aquele ditado, né? Tapar o sol com a peneira. Mas muitas vezes é isso que a gente faz com a graça de Deus. Então, Nossa Senhora é essa responsável por nos trazer a graça do puro amor. Um dos efeitos da consagração. E às vezes a gente não procura permanecer com essa graça. A gente muitas vezes vai para a missa e perde a graça da Santa Missa. Muitas vezes reza o terço, perde a graça do Santo Terço. Mas a gente precisa conservar a graça do puro amor. Exatamente. A Virgem Maria tira de nós o escrúpulo. Tudo aquilo que pode nos fazer pensar assim, eu preciso amar mais Jesus do que a Virgem Maria. A Virgem Maria retira de nós esse escrúpulo de pensar que se eu amo muito alguém, eu deixarei de amar um outro alguém. Porque não tem como o próprio Senhor disse, não tem como separar a luz do sol, como não tem como separar o calor do fogo, como não tem como separar a Virgem Maria e Nosso Senhor. Então não tem como você amar a Virgem Maria e não amar o Nosso Senhor. Assim como não tem como você amar o Nosso Senhor e não amar a Virgem Maria. Então isso é impossível. É impossível, e por isso que São Luís vem dizer que ela retira de nós esse coração com todo o escrúpulo e nos dá um temor e um amor ardente ao Nosso Senhor. Se você parar para pensar e você tiver a experiência de um dia chegar para conversar com a mãe de alguém, você vai ver que você não tem como conversar com ela sem que ela cite o seu filho, sem que ela fale do seu filho. Porque o maior amor que uma mãe tem por alguém é pelo seu filho. Então, a mãe, ela sempre se lembrará do seu filho. E assim a Virgem Maria, ela vai depositar em nós toda a graça de amar. Às vezes a gente pensa, a gente cai na infeliz ideia de pensar que se eu amar a Virgem Maria, eu vou acabar deixando de amar o Nosso Senhor. E quantas pessoas
teme se ajoelhar, rezar diante da imagem de Nossa Senhora e não estar diante da imagem ou estar diante do Santíssimo. Quantas pessoas temem isso? Mas a Virgem Maria, ela retira de nós todo esse medo, ela retira de nós toda essa ideia e vai depositando em nós a graça de confiar nela para que assim amemos mais a Nosso Senhor. Para que assim nós cada vez mais depositemos nela a confiança e ela renove em nós o amor do Nosso Senhor. Porque a mãe sempre se lembra do filho de uma forma, sempre será seu bebê. Nunca vai ser, pode ser um homenzão, um doutorzão, mas sempre se lembrará do seu filho como um bebê, meu bebezinho. E assim é Nossa Senhora. A Virgem Maria, ela sempre se lembrará de Nosso Senhor da forma mais pequena possível. E é isso que às vezes a gente se esquece. Às vezes a gente se esquece que o Nosso Senhor, o mesmo Deus, também foi um filho. E que aquele filho também foi submisso a uma mãe. E que esta mãe foi capaz de dar todos os ensinamentos a esse filho. E por que eu estou chegando aqui? Porque eu quero te fazer lembrar que um dia você teve a graça de ter uma experiência grande com o Nosso Senhor. Grande com o Nosso Senhor. E essa experiência às vezes se passa esquecido pela nossa cabeça. A gente se esquece dessa experiência que a gente teve com o Nosso Senhor. E a Virgem Maria jamais se esquecerá da experiência que ela teve ao pegar o Nosso Senhor pela primeira vez na sua mão. Ela jamais se esquecerá disso. E por isso que a gente precisa dela, para que ela sempre venha a nos lembrar dessa experiência de amor. E isto, meus irmãos, como Natália tinha comentado anteriormente, é através de uma grande confiança. São Luís coloca esse efeito, grande confiança em Deus e em Maria. Por quê? Porque ao a gente receber essa graça do puro amor, ao a gente saber que Nossa Senhora, ela é a mãe de um Deus que se fez pequeno pela humildade, nós também vamos ganhar esta confiança em Deus e em Nossa Senhora, porque é através da humildade também que reconhecemos na nossa consagração que somos necessitados de Deus e de Nossa Senhora. E esta consagração com a nossa escravidão de amor, ela quer nos tornar mais filhos e mais escravos. E isso a gente só consegue confiando. Esta confiança que a gente encontra no dia a dia. É você rezando, minha Nossa Senhora, me ajude. É você rezando, Jesus, eu quero entregar esta pessoa que está passando dificuldade. É você colocando toda a sua vida, assim como você fez na consagração. Que é uma prova melhor de amor, de confiança, do que você se consagrar por este método de Montfort. Pois é, entregar o seu corpo, sua alma, seus bens interiores e exteriores, até os passados, os presentes e os futuros, que você nem sabe o que você vai ter, né? Isso é uma confiança muito grande na Virgem Maria, com certeza. Mas a Virgem Maria, ao passar do tempo, a partir do momento que eu me entrego mais a ela, muito mais ela se entrega a mim. É uma desmedida. Não é proporcional essa entrega. Quando eu me entrego à Virgem Maria, ela se entrega muito mais a mim. E essa graça da confiança, ela tem como algumas consequências. Uma delas é você ir através do Nosso Senhor, aliás, ir até o Nosso Senhor através da Virgem Maria. Ela é o canal, ela é o meio pelo qual nós vamos chegar até o Nosso Senhor. E ela nos comunica, por consequência, as suas virtudes. Aí, novamente, o projeto PHS. Não é possível passar por aqui sem que você se lembre. É preciso viver uma virtude da Virgem Maria cada dia. Ela comunica a nós essas virtudes. E para isso é preciso que eu crie o hábito de todos os dias tentar praticar ao menos uma virtude da Virgem Maria. Mas essa confiança de Nossa Senhora, ela vem nos trazer também a graça de nos retirar, retribuir a ela, entregando-se tudo que nós temos. Por isso que eu disse, entregar o corpo, a alma, bens interiores e exteriores. Tudo entregar a ela.
E sendo ela esse depósito de todas as nossas graças, a gente não se confiará mais em nós mesmos. A gente confiará nela porque ela será o nosso tesouro. E não será a gente, será ela o nosso tesouro. Quando a gente deposita tudo em alguém, a gente tende a confiar mais nesse alguém, né? Porque o próprio Senhor disse, quando é atribuído mais confiança em alguém, mais responsabilidades a alguém, em troca, o que acontece? Mais confiança será dada àquele alguém, né? Então, é essa a graça que a Virgem Maria nos traz, a graça da confiança, confiança nela, para que assim, muito mais nós nos entreguemos a ela, para que assim, muito mais ela se faça em nós. E esta entrega, meus irmãos, não pensem que é uma entrega assim, eu vou entregar este livro aqui a Natália. Não é Nossa Senhora que dá algo a gente, mas é uma comunicação como o quinto efeito, a comunicação da alma e do espírito de Nossa Senhora. Você já parou para pensar que Nossa Senhora vai habitar em você? Já parou para pensar que Nossa Senhora vai viver em você? Aquela frase de São Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Quando a gente se consagra, não é mais nós que vivemos, é Nossa Senhora que deve viver em nós. E isso a gente tem, e São Luís coloca como efeito, para que a gente se toque. Ei, meu, bota a mão na sua consciência. Nossa Senhora vai estar em você. Ela vai comunicar a sua alma e o seu espírito, para que assim Deus possa olhar para nós e ver o quão grande é o amor que Nossa Senhora deposita em nós, para que a gente entregue aos nossos irmãos, para que a gente ame mais a Deus e a gente possa ter, como a gente tem um costume na nossa comunidade, Flávio de Maria, Natália de Maria e Flávio Mariano, Bruno Mariano e tantos outros, mas que a gente sempre coloca Nossa Senhora no nosso nome, para que ela possa viver em nós, né? Ter essa comunicação da alma e do Espírito de Maria. Exatamente, que a gente possa ter a graça de fazer como o próprio Santo Ambrósio sempre dizia, que a alma de Maria esteja em cada um para glorificar o Senhor, que o Espírito de Maria esteja em cada um para se glorificar em Deus, né? Para se alegrar ainda mais em Deus. Porque às vezes quando a gente se coloca em nosso espírito, as nossas experiências, os nossos atos, as nossas virtudes, o nosso ego vai crescendo. E aí o Espírito de Deus não consegue entrar no nosso coração. Porque, perceba, foi a Virgem Maria, a humilde, que foi repleta do Espírito Santo. E não tem como um orgulhoso, um prepotente, ser repleto do Espírito Santo sem que esteja pela Virgem Maria. Porque assim seria vã. Como eu posso me alegrar em Nosso Senhor se eu somente confio em mim? Se eu somente deposito a confiança em mim? Se eu digo assim, só vai dar certo se eu estiver lá, viu? Só vai dar certo se eu fizer do meu jeito, se eu fizer conforme eu quero. E aí a gente vai perdendo a graça de experimentar a confiança em Deus, a confiança na Virgem Maria. E nós vamos perdendo a graça de não só confiar, mas a graça de amar. Porque só se confia naquele que se ama. Verdade. E essa confiança, meus irmãos, a gente precisa encontrar em nós, encontrando Nossa Senhora em nós. Porque muitas vezes, se a gente procurar dentro de nós mesmos, a gente só vai encontrar o nosso fundo mal, que é o primeiro efeito. Mas a gente precisa crescer. São Luís, ele coloca todos esses efeitos para que a gente possa ter esta transformação das almas à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é esse o propósito do cristão. É tornarmos-nos modelos. Sermos pessoas referências na vida das outras pessoas. E já que Nossa Senhora se comunicou através de nós, da sua alma e do seu espírito, esta transformação é para que aquela frase lá no início do tratado, a forma de Deus, que é Nossa Senhora, possa nos transformar em verdadeiros cristãos, em verdadeiros outros Cristos. E isto é o sexto efeito que São Luís coloca. Por quê? Porque é preciso que a gente tenha uma transformação de vida. A consagração não entra na vida de Flávio, não entra na vida de Natália, se não for para transformar a nossa vida, se não for para mudar radicalmente. Por quê? Porque senão seria vã esta consagração. É preciso vivê-la todos os dias. E todos os dias eu preciso me parecer um pouco mais com Nosso Senhor. Exatamente.
por meio da consagração, a gente se trabalha pouco, consegue adquirir muito mais e por uma santidade ainda maior. Existem outros métodos que você consegue chegar até Nosso Senhor? Existem. Vários são os métodos. Várias são as devoções que você conseguirá chegar até Nosso Senhor. Porém, através dessa consagração, você trabalha pouco. Sabe aquelas vezes em que a gente consegue rezar um terço e aquilo que a gente pediu já deu certo? Porque a Virgem Maria, ela já fez o seu bom trabalho. Por meio de uma única experiência de somente confiar na Virgem Maria, a gente está no meio de uma viagem, o carro quebra, o pneu fura, tudo no mundo acontece quando a gente está no meio da viagem. E se for para fazer alguma missão, aí que tem problema mesmo. E às vezes a gente está no meio dessa viagem, a gente só diz: Virgem Maria, cuida da mecânica desse carro. Deposita em tu toda a confiança, porque a senhora providenciará. Só em a gente dizer isso, a gente já consegue um mecânico ali na frente, a gente já consegue alguém que possa nos auxiliar, colocar um pneu, ou para empurrar o carro, pois aparece. Através disso, a gente consegue compreender o que São Luís coloca no Tratado da Verdadeira Devoção, quando ele diz que se trabalhará pouco e conseguirá ser a santidade ainda maior através da Virgem Maria. E isto, meus irmãos, todos estes efeitos que a gente estudou aqui, não é nada mais, nada menos para a maior glória de Deus. Esta maior glória, porque é para isso que nós fazemos a nossa consagração. É para isso que você se entrega perfeitamente a Nossa Senhora, para que ela lhe entregue perfeitamente a Deus. Como Natália falou, existem vários modos de você chegar até Deus. Mas este, como diz o próprio nome do livro, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Esta é verdadeira, não tenha medo. Não tenha medo de se entregar, porque este vai ser o seu sétimo efeito, que é a maior glória de Deus. Então não pensem que esta devoção tem um fim último em Nossa Senhora. Não. Nossa Senhora é o caminho, é o perfeito caminho para a gente chegar até Deus. E é para isso que ela nos leva. E é Nossa Senhora tudo, meus irmãos. Não é à toa que ela é chamada do eco de Deus também, por Santo Agostinho. Se a gente honra, se a gente ama, se a gente venera Nossa Senhora, tudo isso que é depositado nela é levado até Nosso Senhor. E a gente não pode ter medo, né, Natália? Porque esta consagração leva à maior glória de Jesus Cristo. Exatamente. O próprio São Luís vem citar que o Nosso Senhor, ainda em toda a sua vida de missionário, de evangelizador, em toda essa sua vida, ele deu muito mais glória a Deus quando esteve em casa, junto, submisso à sua mãe. Então, se o próprio Deus, se o próprio Jesus, ele deu muito mais glória a Deus ao ser submisso à sua mãe do que ser um grande pregador, do que ser um grande evangelizador daquilo que o Senhor mesmo pediu que ele fizesse. Se o próprio Jesus fez assim, imagine nós. Imagine nós meros criaturas da obra do nosso Senhor, né? E aí, para que isso aconteça, é preciso que eu me faça líquido para entrar nessa forma perfeita, que é a forma de Nossa Senhora. É preciso que eu me faça cada vez mais capacitado, que eu me faça cada vez mais entregue à Virgem Maria para que ela faça em mim. Porque, ora, tem como alguém que está toda engessada, entrar dentro de uma forma? É meio difícil, né? Preciso pelo menos quebrar um pouquinho para que entre, pelo menos quebrado, mas entre, né? Mas para entrar-se perfeitamente é preciso se fazer líquido, é preciso se quebrar realmente. Não é algo fácil, a gente não está propondo aqui nenhuma mágica, nenhuma fórmula perfeita. De um dia para o outro. De que vai acontecer assim. Não é assim. Apesar de que você vai perceber que você vai crescer muito mais do que você tem crescido há vários anos atrás. Mas não é algo no estralar dos dedos. É preciso que você trabalhe o seu ser. É preciso que você deixe que a Virgem Maria entre dentro dele, que a Virgem Maria trabalhe nele. Para que assim você consiga dar maior glória a Deus. Você quer, meus irmãos, todos esses efeitos que a gente falou? Então se consagre. Consagra-te a Nossa Senhora para que ela possa fazer com que você dê mais glória a Deus, para que você possa ser transformado à imagem de Jesus Cristo, para que você seja
comunicado com a alma e o espírito de Maria, para que você tenha uma grande confiança em Deus e em Nossa Senhora, para que você receba a graça do puro amor, para que você participe da fé de Nossa Senhora, para que você se conheça e despreze o seu fundo mal. Então, meus irmãos, este foi o capítulo 7º, que foi os maravilhosos efeitos desta devoção em uma alma que lhe é fiel. E é importante parar para pensar nesta última palavra, fidelidade. Não pense que você vai receber todos estes efeitos se você for um mal consagrado, que é o que existe muitas vezes em nossa rotina, que a gente encontra pessoas, nossa, aquela pessoa era consagrada, olha, tá fazendo tudo ao contrário, deixou pra lá. Era não, ainda é, né? Exatamente. Não tem como se retirar. Encobriu aquilo que fez, aquela entrega total, deixou que o pecado superabundasse, quando na verdade deveria ser a graça de Deus. Então, meus irmãos, estamos ao final de mais um programa. Permaneça, não desista, continue. Esta foi vamos dizer, as partes finais do nosso curso no Tratado da Verdadeira Devoção, mas ainda temos muito mais para falar para vocês. Então, fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora e cheirinhos.